Olá, crianças, vamos fazer a atividade de matemática de hoje? Nessa atividade, a gente tem que entender sobre decomposição, valor posicional do algarismo, diferença entre algarismo e número, né? Para a gente poder conseguir fazer. Então, vamos ver. Ó, pegamos uns números aqui de exemplo de um boletim aqui de uma data sobre o Covid-19 e colocamos aqui para vocês representarem no quadro. Que quadro é esse? Naturalmente, quando você olha para um número, mesmo que você não está vendo o quadro, cada algarismo ocupa uma ordem. A gente precisa saber essa ordem. E a gente colocou aqui para ver se você sabe representar esses números aqui na ordem certa, colocando cada algarismo no seu lugar. Vamos ver a diferença entre algarismo e número. Então, algarismo só existem 10 algarismos. Ó, a gente fala número decimal, sempre que escrever decimal porque é 10. São 10 que existem, ó, do 0 ao 9, dá 10 algarismos. E o número? Os números são infinitos. Por que infinitos? Não tem fim. Pode escrever quanto maior for, você for acrescentando o número, ele existe. Tem a Agora, por exemplo, como que eu faço para saber se é um algarismo ou um número? Se eu coloco aqui, por exemplo, vamos supor aqui o número 3. Isso aqui é um número ou um algarismo? Ah, isso aqui, ó, que número é esse? Número 3, então é um número? É também um algarismo? É, porque é um número, o número 3, composto por um algarismo, o algarismo 3. Então, aqui temos um número e um algarismo, tanto faz. Mas se eu colocar aqui, veja bem, que número é esse que você está vendo? Ah, 32. Então, aqui, esse 3 já não é mais um número, porque o número aqui é 32. E o 2 aqui é o número 2? Nesse caso aqui não, porque o número aqui é 32. Então, é o número 32 formado por dois algarismos. O algarismo 3 e o algarismo 2. E se eu coloco o 5 aqui, por exemplo, esse 5 é um número ou é um algarismo? Ah, um algarismo, porque o número aqui, que número é esse? 325. Então, o número aqui é um número. Que número? O número 325. Formado por três algarismos. O algarismo 3, 2 e 5, mas o número aqui é 325. E vamos falar do quadro de ordens. Agora vamos falar do quadro de ordem. Não precisa ter um quadro desenhado para a gente saber que o número, cada algarismo do número ocupa uma ordem e uma classe. E essa classe ela é dividida de 3 em 3, ó, 3 ordens. Unidade, dezena e centena. Não existe outra, existe? Alguma outra coisa sem ser unidade, dezena e centena? Não, é unidade, dezena e centena da classe das unidades simples, e depois unidade, dezena e centena da classe dos milhares, e depois vem de novo unidade, dezena e centena, aí já vai depois de milhares. Essa de milhares é o que a gente chama de mil, e depois de mil, o quê? Outra classe, unidade, dezena, centena, a classe do milhão. Mas o número não precisa ter um quadro desenhado para você saber que ele ocupa uma ordem assim. Vamos ver um exemplo desse número, por exemplo. Se a gente olhar para esse número aqui, vocês estão vendo algum quadro? Não, né? Mas dá para dividir de 3 em 3, ó. 3. Aqui não precisava ser 3, mas podia ter mais ou menos. Quais são as primeiras? De unidades simples, né? Que a gente falou, classe das unidades simples. Mas o primeiro é o quê? Unidade, dezena e centena das unidades simples. Como você lê? 324. Então, e esse outro aqui? Também vem unidade, dezena e centena. Só que aqui é da classe dos milhares. E a classe dos milhares é o que a gente chama de mil. A gente acrescenta a palavrinha mil, ó. Mil nele na hora que você vai ler. Se eu pedisse para você ler esse número, você saberia? Se você sabe ler 3, porque a gente lê de 3 em 3, ó. 324. Então, pronto, você sabe ler 324. E esse aqui está na classe dos mil. Então, que número é esse aqui? 251.324. Assim que se lê. 251.000, aqui não pode acrescentar o E, ó. Não é 251.000 e 324, é 251.000
324. Entre os números de cada classe, acrescenta o E na hora da leitura e da escrita, se fosse para escrever. Poderia aumentar esse número se tivesse mais números aqui. Suponha que aqui tivesse um 8. Ele vai estar em qual classe? Nessa mesma? Não, ele já vem para outra classe, ó. De 3 em 3 são as classes. E em cada classe tem 3 ordens. A ordem da unidade, dezena, centena. Aqui também, ó, unidade, se tivesse outra, dezena, centena. Só que aqui nesse caso seria a classe do milhão. Aqui nesse caso 8 milhões. Aí agora nós vamos representar aqueles números lá, cada um na sua classe, ó. A gente vai olhar se ele é da classe das unidades e vai representar. Vamos ver esse primeiro número aqui. Nós temos aqui o número 50, representado por dois algarismos, 5 e o 0. O 0 está onde? Em qual classe? Olhando para ele está na unidade simples. E o 5 na dezena, então 5 dezenas, 50. Agora vamos ver o número 71. Ó, 71, tem dois algarismos, o 1 e o 7. O 1 está na unidade e o 7 na dezena. E esse número aqui, o 8 está na unidade. O 8 está na unidade. O 9 está na dezena. 9 dezenas e 6 centenas, ó. Então, 8 unidades, 9 dezenas e 6 centenas. 6 centenas, 600. Agora, vamos ver esse outro aqui, ó. Tem mais, ele já passa para outra ordem, para a ordem dos milhares, né? Que é 1000. Vamos ver o 6, ó. 6, 1, 5 e 3. Ó, fica na mesma ordem que tá aqui, porém colocando. Como você leria esse número aqui, ó? Então, você já sabe ler 3. A gente lê de 3 em 3 mesmo, ó. 516. E 3 tá onde? Tá na casa dos milhares, que a gente chama de 1000. Então, tem o quê? 3.516. Vamos representar isso aqui. 4, 0, 2, 2, 1. Igual tá ali. Já tem duas ocupando aqui, ó. Que número é esse aqui? Aqui a gente sabe que tem 204. Então, e que número é esse? Na classe dos milhares? 12.204. Vamos ver o daqui? 5, 7, 4, 4, 1. Vamos ler esse número? Ó, aqui temos 475, que você já sabe ler, não é? Então, e aqui tem 14 na classe dos milhares, então é 14.475. Vamos representar isso aqui? 8, 1, 4, 8. Como se lê esse número? Já sabe ler 418 e tem 18 aqui na classe dos milhares, então é 18.000, porque a gente lê 1000 aqui, né? 18.418. Agora que você já sabe ler, os números, vai ficar fácil você fazer esse aqui. Para quem lê, fica fácil saber o valor posicional. Por exemplo, igual eu estava falando, depende de onde ele está, que é o valor dele. Por exemplo, o 50. O 5 não vale 5, ele já está na casa da dezena, não é? Na ordem das dezenas, então 5 dezenas, 50. Ou quem sabe ler, é como se lê, ó. Que número é esse? 50. Viu como a prof fez aqui? Vamos ver esse aqui. Que número é esse aqui? 71. Como você leu? 71. Então, como a gente lê? 70 mais 1, 71. Vou fazer tudo como alguém lê, como se alguém soubesse ler, todos soubessem, depois eu explico como se você não soubesse ler. Agora que você já sabe ler esse número aqui, ó, por exemplo, o que está escrito aqui? 698. Foi igual a gente leu, ó, 698. Agora eu vou ver esse daqui. Vamos ler esse número, ó. A gente sabe que tem 3, a gente separa os 3, então tem 3 aqui no 1000, ó, 3.516. Então, nós vamos escrever o 3.000 mais 500, mais o 16 é 10 mais 6. Depois a gente compara no quadro com outro modo de leitura. Aqui é para quem já conseguiu aprender a ler, ó. Que número é aqui? 12.000. Como que é 12.000?
10.000 mais 2.000. E que número é esse aqui que você leu? 204. Então, eu li 200 mais 4. E aqui, 14.000, então é 10 mais 4. Eu não tem como eu escrever 14.000, então tem que decompor, né? Se eu colocar 14.000, ainda tá completo, ainda tá junto, ó. 10.000 mais 4.000 mais, o que eu li nesse outro quadro? 475, então eu li 400 mais 70 mais 5. E como você leu aqui? Agora que você sabe ler. Ó, separou 3 casas ali, então li o quê? 18.000, então 18.000 é 10.000 mais 8.000 mais, o que você leu depois do 8? 418, então 400, eu li 400 quando eu olhei pro 4, mais 10 mais 8. Vamos ver. Quando a gente olha para, por exemplo, eu não sei, professora, eu não sei ler o número, como que eu vou fazer? Então, vamos olhar um por um, assim, agora, para quem não sabe ler, ó. Você pega o 5, coloca lá, depois você vai olhar quantas casinhas tem depois dele para você pôr em zeros. Quantas casinhas tem depois do 5? Uma, então, um zero. Agora, vamos ver esse aqui. Eu pego o 7, aqui tem o algarismo 7 e 1, então eu pego primeiro o 7, aí coloco lá, 7. Depois eu vou ver quantas casinhas tem depois do 7. Quantas? Uma, então eu coloco um zero. Depois eu pego o 1, algarismo 1. Tem alguma casinha depois do 1? Não, então não coloco zero nenhum. Então vamos ver esse número aqui. 698. Eu peguei primeiro. Qual é o primeiro algarismo aqui? 6. Aí eu coloquei o 6. Quantas casinhas tem depois do 6? Uma, duas. Então eu vou colocar 2 zero. 1, 2. Aí eu coloco o sinalzinho de mais, porque eu já fiz o algarismo 6, agora eu vou para o algarismo 9. Aí eu ponho o 9 lá. Aí quantas casinhas tem depois do 9? Uma. Então eu vou pôr um zero. Pronto. Agora eu coloco o 8. O mais. Aí eu venho pro 8. Coloquei o algarismo 8 lá. Agora eu olho. Tem casinha depois dele? Não. Então eu não coloco o zero. Agora vamos ver esse aqui, ó. Vamos um por um. Se eu não sei ler o número, eu vou algarismo por algarismo, ó. Número 3. Eu pego o algarismo 3, coloco aqui. Aí eu vou contar quantas casinhas tem depois do 3. Ó, depois do 3, ó. 1, 2, 3. Então, eu vou por quantos zeros? 1, 2, 3. Esse é o valor dele. Então, o valor desse algarismo aqui é o quê? 3.000. Aí eu coloco mais. Agora eu vou para o algarismo 5. Aí coloquei o algarismo 5 lá, e aí eu vou olhar quantas casinhas tem depois do 5. Uma, duas. Então, eu vou colocar 2 zeros. Se tem 2 casinhas, eu ponho 2 zeros. Então, qual o valor dele? 500. Então, o valor desse algarismo 5 aqui, ele tá valendo 500, porque ele tá 5 centena, 5 centena, 500. Aí, agora eu vou para o 1. Coloco o 1 lá, o algarismo número 1. Eu olho quantas casinhas tem depois desse 1 aqui? Uma. Então, vai ter um zero. Aí, eu coloco mais. Aí, vem para o algarismo 6. A gente vai fazendo tudo até acabar. Cheguei no 6. Tem alguma casinha depois do 6? Não. Então, não põe nenhum zero. Isso aqui é para quem não sabe ler o número. Vejamos esse número aqui. Então, aqui temos um número composto por 5 algarismos. Então, ele está ocupando a unidade, dezena, centena de milhar. Não, unidade, dezena, centena simples. Depois vem a unidade de dezenas de milhar. Vamos pegar o 1, que é o primeiro. A gente vai de 1 a 1. 1. Quanto está valendo esse 1? Vamos contar quantas casinhas assim depois? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter que pôr 4 zero. Olha aqui, ó. 4 zeros. Tava aqui com um só. Aí depois... Aí agora eu vou pro segundo algarismo, que é o 2. Aí eu coloco 2 lá. Aí depois eu vou contar quantas casinhas tem depois desse primeiro 2 que eu tô vendo aqui. 1, 2, 3. Então, eu vou colocar 1, 2, 3 zeros. Eu coloco mais para ir pro próximo 2, ao próximo 2. Quantas casinhas tem depois? 1, 2. Então, vai vir 2. Depois, mais... Coloco aqui o último algarismo 4, não tem nenhuma casinha depois, então é nenhum zero. E esse aqui é tudo a mesma coisa, ó, coloca um por um.
14.000. Quem não sabe ler, pega o primeiro algarismo 1, conta quantas casinhas? 1, 2, 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4, 0. Pega o primeiro 4, coloca ali, depois vamos ver quantas casinhas? 1, 2, 3, então tem 3 zeros. Coloco mais, aí vou pro outro 4, quantas casinhas tem depois? 2, então 2 zeros. 7. Quantas casinhas tem depois do 7? 1, então 1 zero. 5, tem casinha depois? Não, então nenhum zero. Então, isso acaba sendo o valor posicional dos algarismos. Conforme a casa que ele está, é o valor posicional. Unidade, dezena. Uma unidade vale 1, uma dezena vale 10, uma centena vale 100. Uma unidade de milhar vale 1.000. Duas unidades de... Uma unidade de uma dezena de milhar, 10.000. Ó, uma dezena de milhar, se fosse aqui, ó. Então, aqui tudo tem que estar com zero. Então, 10.000. E se fosse uma centena de milhar? 100.000. E assim por diante. Agora, esse aqui está pedindo para vocês colocarem o valor posicional do número que está em destaque. Se vocês estiver com a provinha preta e branca, vocês vão, mesmo assim, vai dar para enxergar qual número que está pedindo aí. Qual o algarismo, na verdade, de cada número. Esse aqui, por exemplo, tem o 5 e um 0. Está pedindo o valor desse 5. Qual o valor dele? Se ele está na dezena, 5 dezena é 50. E quem não sabe ler? Quem sabe ler, na hora que olha para ele, lê o quê? Lê o 50. Ou quem quiser olhar ali, o 5 aqui, se fosse o 5 aqui, seria o quê? 50, 5 dezenas, ó. Agora vamos para esse número aqui, ó, 71. Tá pedindo o valor do 7, né? Do algarismo 7. Quanto tá valendo esse algarismo 7 aí? É só 7? Não. Quando você olha para ele e você lê 7, quando você olhou para ele, você lê o quê? 70. Porque é 7 na casa das dezenas. Então, não é 7 unidades, ele é 7 dezenas. 7 vezes 10 é 70. Agora, vamos ver o valor do 6 aqui, nesse número, ó. Ele é 6 o quê? Para quem sabe ler, quando olha, você lê o quê quando você olhou para ele? Você lê o quê? 698. Então, quando você olhou para ele, você lê o quê? 600. E para quem não sabe ler, vai ver lá, colocar o algarismo, vai lá quantas casinhas tem depois, ó. 1, 2. Ou então, pelo quadro valor de lugar, 6 centenas. Ó, ele está na centena, se uma centena é 100, então 6 centenas, 600. Então, esse é o valor posicional, o valor conforme a posição dele. Agora, aqui temos a posição, temos o algarismo 1 pedindo. Quanto está valendo esse 1 aqui? Será que é 100? Será que é 1? Uma dezena, então tá 1 na casa da dezena. Uma dezena vale quanto? Ah, 10, né? Agora, olha aqui, o mesmo algarismo 1. Mas será que esse algarismo 1 tá valendo igual o primeiro? Não, ele já tá, ó, unidade, dezena, centena, 5. Unidade, dezena, ele já tá lá na dezena de milhar, onde a gente lê 1.000. E ele tá aqui ocupando a dezena, 10.000. E para quem não sabe ler, vai contar o 1, né? Vai colocar quantas casinhas tem? 1, 2, 3, 4. Então, 10.000. Então, o valor posicional assim. Qual o valor posicional do 4 aqui? Vamos ver? Vai pôr o 4. Vamos ver quanto que ele tá valendo. 4, 40, 400, será quanto? Ó. Como, agora que já sabemos ler, ó, separando de 3 em 3, ó, 14 na casa do 1.000, 14.000. Se é 14.000, esse 4 tá valendo quanto? Esse aqui vale 10. E esse aqui? 4.000. E para quem não sabe ler? Vai olhar quantas casinhas tem depois, ó. 1, 2, 3. Então, vai por 3 zeros. Então, o 4 aqui, ó, vai valer... Não, o 4 que nós estamos olhando, o 4 aqui vai valer 4.000. Vamos ver aqui agora o 4 aqui, ó. Aqui é o 4 também. Olha que o 4 aqui tá valendo 4.000. E esse 4 aqui? Vamos colocar ele. Vamos ver. Quantas casinhas tem depois? 2. Então, vou pôr 2 zero. E se eu sei ler? Que número que você leu? O que você pronunciou quando olhou para ele, ó? 18.418. Então, você leu o quê? 400. Agora, vamos ver as situações problemas aqui. Então, a gente pediu para vocês fazerem a tabuada aí de multiplicação no caderno. Espero que tenham feito, que estude, porque a multiplicação vai ser bastante usada. Em vários momentos, a gente precisa usar a multiplicação, não é mesmo? Então, ó, vamos ver esse primeiro probleminha aqui. Em um posto de vacinação,
de nossa cidade são vacinadas 32 crianças por dia. Quantas crianças serão vacinadas em 5 dias? Então, aí está falando que foram vacinadas 32 crianças por dia e quer saber quantas crianças serão vacinadas durante 5 dias. Você pode pensar, para facilitar quem é mais, tem mais facilidade com demais, aí você sabe que vai ter 2, 3, 4, 5 dias, né? Vão ser vacinados durante 5 dias. E cada dia, quantas crianças vai ser vacinada num dia? 32. Você pode pensar dessa maneira aqui, ó. 32 crianças no primeiro dia. Quantas crianças no segundo dia? 32. E no terceiro? 32. E no quarto? 32. E no quinto dia? 32, ó. 1, 2, 3, 4, 5 dias. Seria uma continha de mais dar certo? Dá. Mas a gente vai ver que dá para fazer de vezes. É uma continha, ó, 5 vezes o número 32. Então, é uma continha de vezes, mas vamos ver somando. 2, 4, a gente soma primeiras unidades, todo mundo sabe disso. 2, 4, 6, 8, 10. Posso colocar o 10 aqui? Se eu colocar o 10, o 1 vai ficar ocupando a casinha que eu não somei ainda, que é a ordem das dezenas, não é mesmo? Então, a gente vai colocar o 10 assim, o 1 lá em cima, ó, 10. Tá do mesmo jeito o 10, ó. Só que ele foi para a próxima ordem, que foi dezena. Agora, vamos somar com ele também. 1, ó. Vamos somar 3, 6, 9, 12, 15, 1, 16. 160 somando, ó. Deu 160. E se fosse 32, não são... Falou que são por 5 dias e 32. Vamos ver com vezes? 5 vezes, é um xizinho aqui, ó. Vamos ver a continha de vezes, se é mais fácil, ó. Primeiro a gente vai seguindo a ordem igual na soma, ó. 5 vezes 2. Quer dizer que 2 vezes o 5 dá... Que a gente, em vez de falar 2 vezes 5, você pode falar 2 vezes o 5. Fica fácil de entender. 2 vezes o 5, 10. Não posso pôr 10, porque senão vai ocupar aqui que eu não resolvi ainda. Então, sobe o 1. Ó, pra você ver que para não confundir qual que vai subir, ó, a ordem fica a mesma, ó. 10. Agora, vamos multiplicar. Não é somando, ó. 5 vezes 3. Ou 3 vezes 5. O que for mais fácil, você fala, ó. 5 vezes 3 é o mesmo que 3 vezes 5. Como que é 3 vezes o 5, ó? 3 vezes o 5. 1, 2, 3. Vamos lá contar 3 vezes 5, 10, 15. 3 vezes o 5 é 15. Com mais 1, 16. Deu a mesma coisa? Sim, ó. Eu acho que e vão precisar, porque às vezes podemos dar números muito grandes que não dá para você fazer isso, só somar. Então, vamos fazer estudar a multiplicação aí. Então, falou que num posto de saúde da nossa cidade, 32 crianças são vacinadas por dia. E quantas crianças serão vacinadas durante 5 dias? E a cada 5 vezes o 32, dá 160. Então, a resposta é 160. O segundo probleminha está dizendo o seguinte: na primeira semana de vacinação contra a Covid-19 foram vacinados 1.247. Ó, já sabemos ler, ó. A gente separa de 3 em 3, né, ó. 1.000, 1.000, né? Pode falar 1.000 ou 1.000. A gente fala 1.000 porque é um só. 1.247 idosos e 358 profissionais da saúde. Qual é o total de pessoas? Olha, você já perguntou qual é o total, a continha de mais. Você sabe armar direitinho? Então, aí já diz 1.247 idosos foram vacinados. E 358, ó, tem que saber armar. Unidade debaixo de unidade, então o 8 é unidade. O 5 é dezena, que falou 358, ó, tem que ser algarismo debaixo de algarismo. E o 3, 358. Eu vou somar, porque perguntou o total, né? Nossa, nem era assim. Então, vamos ver. Até para quem não sabe continha de somar, subir número, é bom prestar atenção, ó. Eu somo primeiro quem? As unidades, depois dezena, centena, depois unidade de milhar, e assim por diante. Então, eu vou, ó, quanto eu tenho? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu tenho 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou somar porque é mais. Então, 7 mais 8, 15. Posso colocar o 15 assim? Não. Por que que eu não posso?
E não pode confundir qual número vai subir, porque o número ele é assim. Você sabe que o 15. Quem é que está desse lado ocupando a ordem que eu não somei ainda, a ordem das dezenas? O 1. Então, ó, o 1 fica ali. Sobe. Agora a gente vai somar tudo, até o que subiu. 1 mais 4, 5. Mais 5, 10. Posso colocar o 10 assim? Não, olha só. Esse 1, ele está ocupando uma ordem que eu não somei ainda, a ordem da centena. Então, esse 1 sobe. Agora vamos ver. 1, 2, 3. Mais 3, 6. Agora, 1 não tem nada para somar, ó. Posso completar a casa vazia aqui para não ficar sem nada, ó. Então, quantas pessoas foram vacinadas na primeira semana lá, ó? Vamos ler o número? Você já sabe ler esse, não sabe? 605. E 1 na casa da dezena, da unidade de milhar. Então, 1.605. Ou a gente fala 1.605, porque 1 a gente fala 1.000, certo? O terceiro probleminha está falando que em 2019 foram vacinadas 8.147 crianças contra o sarampo. E em 2020, 8.714. Em que ano foram vacinadas mais crianças? Aí está perguntando se é 8.140. Qual ano foi vacinado mais crianças? 8.147 ou 8.714? Qual ano? Foi 2020 ou 2019? Quantas a mais?